Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais um encontro? Vamos nos conectar, estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais? Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Então, vamos pegar a aguinha, já separaram copinhos, garrafinhas? Vamos colocar do nosso ladinho e fazer nossa prece, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pedir então a luz de Jesus e dos bons espíritos que o acompanham, que chegue até nós, até nossos lares, até nossos parentes, nossos amigos, nossos bichinhos de estimação. Que toda essa energia positiva possa nos proteger, equilibrar, harmonizar o nosso corpo, a nossa mente e nosso espírito. Que a gente tenha sempre forças para seguir em frente na nossa caminhada, levando luz, paz e amor para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Graças a Deus. Então vamos lá aprender um pouquinho hoje. E eu escolhi uma pessoa que a gente não tinha falado muito bem ainda, né? Que nesses nossos estudos a gente tocou no nome, mas a gente não se aprofundou. Então hoje eu queria falar um pouquinho do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês já ouviram falar esse nome por aí, né? Tem muitas casas espíritas, asilos, lugares que usam o nome dele em homenagem, né? E a gente não percebeu que nos nossos comentários aqui, a gente passou pelo nome dele e a gente não explicou muito bem quem é. E é uma pessoa importante, uma figura importante para o espiritismo no Brasil, né? Ele é considerado o Kardec brasileiro, né? Então, vou contar para vocês, né? Ele nasceu lá no Ceará, né? Em 1831, em agosto, 29 de agosto de 1831. Lá atrás, Ceará, terra da Dona Chiquita. Em 1831, o nosso Brasil ainda estava lá no segundo reinado. Quem comandava o Brasil era o imperador Dom Pedro II. Olha como isso é antigo, hein? Olha como Bezerra de Menezes estava lá atrás. Ele nasceu, né, em agosto e cresceu, muito estudioso, estudou lá no Ceará mesmo, todo o ensino dele. Sempre aplicado, sempre se destacava nos estudos, e quando ele tinha por volta de 20 anos, o pai dele faleceu e ele queria realizar o sonho dele, que era estudar medicina. Então ele veio para o Rio de Janeiro, capital do Império, né, realizar o seu sonho de estudar medicina, né. Ele não tinha muito dinheiro, veio com um pouquinho de dinheiro. E quando ele chegou aqui, ele teve que começar a dar aulas, né, de filosofia, matemática, para poder se sustentar, pagar as contas dele, né, e conseguir sobreviver aqui. Então, ele dava aulas e estudava medicina. Ele era super mega inteligente, né, desses gênios que a Terra recebe. Ele era fluente em várias línguas, latim, espanhol, francês, além do português, né. Então, ele dava aula de filosofia e matemática e fazia os seus estudos. Assim que ele conseguiu se formar, ele já arrumou logo um emprego e começou a trabalhar como médico, né? Bem, aí ele se formou, né, nessa época de 1856, né? E em 1857, lá na França, Kardec já estava publicando o Livro dos Espíritos. Só para vocês entenderem como é que as coisas, né, estavam acontecendo. Lá na França, Kardec publicando o Livro dos Espíritos e Bezerra de Menezes se formando em medicina aqui no Brasil. Ele não conhecia ainda, né, espiritismo, né, Kardec não tinha nem colocado o livro ainda, né, em público. Então, não tinha chegado aqui no Brasil. E
Bezerra de Menezes, ele era muito trabalhador, muito caridoso, muito ético, muito correto, né? E ele foi se tornando um médico muito respeitado, uma figura muito respeitada aqui no Rio de Janeiro, né? E ele atendia muito as pessoas que não podiam pagar, né? E conta-se até que tem uma história famosa dele, que ele atendeu uma senhora que não estava podendo pagar consulta e tudo, e ele passou uma receita para os remédios para o filho dela, e ela não tinha dinheiro para comprar os remédios, mas doutor, eu não posso comprar esses remédios. E ele imediatamente, ele não tinha mais nada para dar, não tinha dinheiro no bolso, ele tirou o anel dele, o anel de médico, né, que os médicos ganham quando se formam, tirou o anel e deu para ela levar e comprar os remédios, pagar com aquele anel, né? Então ele era assim, conhecido por essas atitudes, ele dava tudo o que tinha, né? Era uma pessoa assim, diferente, né? Diferencial. Então tem essa história bacana sobre a vida dele. E ele foi conhecido pelo médico dos pobres por conta dessas atitudes que ele tinha, né? E o tempo foi passando e ele foi se tornando cada vez mais popular, né? Até que as pessoas em volta, os amigos, o convenceram a entrar para a política, né? E aí ele acabou entrando para a política. Bem, então foi esse respeito, né? E o reconhecimento de várias pessoas que acabaram fazendo entrar para a vida pública. Então, ele se candidatou a vereador, ele se elegeu vereador e ele chegou a ser o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Que era como hoje seria o prefeito do Rio de Janeiro, né? E naquela época, lembrem, né? Era o Império, né? Aqui era a capital do Império e o Rio de Janeiro era a capital do Império. E ele sendo prefeito, né, vamos dizer assim, para vocês entenderem como ele era importante, né, como ele era uma figura importante. E ele trabalhou muito, né, fez muitas coisas pelo Rio de Janeiro, pelo país, inclusive trabalhou pela causa abolicionista. Nessa época, nós tínhamos escravos ainda, né? Em que época a gente está? 1867, né? Nós tínhamos escravos. A gente só teve a abolição lá em 1888, né? Então, assim, ele viveu a escravidão aqui no Brasil, né? E ele batalhava por isso, né? E ele exerceu essa vida de político durante uns 30 anos, mais ou menos, né? E no meio desse caminho, ele conheceu o espiritismo. Um amigo chegou para ele e deu um exemplar do Livro dos Espíritos, né? Quando foi escrito, foi traduzido para o português, apesar dele já ler em francês, mas ele recebeu esse exemplar de um amigo e ele estava no centro da cidade, ele tinha que ir para casa, na Tijuca, e ele começou a ler aquele exemplar no bonde, que o bonde demorava 1 hora para chegar na casa dele, do centro da cidade até a Tijuca, né? E ele foi lendo aquelas palavras, foi lendo aquilo, e ele foi percebendo que aquilo para ele nada era novo, que aqueles ensinamentos pareciam assim recordações. Quer dizer, ele não ficou espantado com aquelas coisas que estavam escritas ali no Livro dos Espíritos, que na época fez assim um furor para o mundo, né? Para dizer, aquilo era tudo muito natural, era tudo muito óbvio, eram conhecimentos que parece que já estavam dentro dele, né? É aquela coisa, né? Que é um espírito que já vinha trazendo aquilo com ele, né? Então, é bacana essa parte. Aí, ele começou a se interessar pelas obras de Kardec e saiu lendo todos os outros livros, né? Conforme Kardec foi publicando, passou a estudar e se tornou um adepto, um defensor, um divulgador da doutrina espírita aqui no Brasil, né? Só que o espiritismo naquela época não era uma coisa muito aceita, né? Tinha muita briga. Lá em Barcelona, teve uma queima dos livros de Kardec, né? Queimaram 300 exemplares no Alto de Barcelona como protesto ao espiritismo, né? Então, assim, o catolicismo era a religião que imperava, né?
Então, o espiritismo era uma coisa do demônio, era uma coisa de loucura, não era muito bem aceito naquela época, né? E então Bezerra de Menezes, ele foi assim uma pessoa que estudiosa e muito, vamos dizer, inteligente, e ele trazia argumentos, defendia o espiritismo aqui, né? Então, nessa época, ele batalhou muito politicamente para que a religião espírita pudesse ser praticada, exercida, né? Porque teve momentos em que foi até proibido no Brasil, né? Mandaram fechar as casas espíritas, os lugares onde se fazia reuniões. Então, ele lutou pela liberdade de se praticar o espiritismo, né? Bem, e então, em 1889, né, numa reunião muito importante, onde tinham mais ou menos 2.000 pessoas, ele se declarou publicamente espírita, né? Ele tinha 55 anos nessa época. E essa atitude, assim, né, deu uma certo, vamos dizer assim, era uma atitude corajosa, né? Porque os espíritas eram alguns, quer dizer, alguns não, né? Era uma coisa mal vista ainda, né? Mas ele se declarando publicamente espírita, ele estava alavancando, de certa forma, o movimento espírita aqui no Brasil, né? Então, e ele colaborava para a revista O Reformador, ele escrevia artigos espíritas em jornais da época, né? E assim foi. E aí, nessa época, o Brasil tinha se transformado em república, né? Teve a proclamação da República em 1889, né? E entrou o nosso primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, Bezerra passou por todos essas coisas importantes, né, do Brasil, né? A abolição, a proclamação da República. Olha só que época, né, em que ele viveu, né? E aí ele foi eleito presidente da Federação Espírita e ficou lá na Federação um tempo, depois ele saiu, depois ele voltou a ser presidente de lá e ficou lá até o final dos seus dias, né? Quando ele faleceu em 11 de abril de 1900, tá bom? Então, pessoal, esse é um micro resuminho, né, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a história de Bezerra de Menezes, essa figura tão importante para o espiritismo aqui no nosso Brasil, né? Então, a gente vai estudando e vai entendendo, né, que pessoas lá atrás lutaram para que a gente hoje estivesse aqui, né? Talvez se ele com essas pessoas, sem a luta dessas pessoas, a gente não tivesse aqui hoje com essa liberdade de ser espírita, né? Com casas espíritas abertas, né? Hoje ainda a gente vê muita, como a gente fala, as pessoas pensam errado sobre outra religião. Como é que é o nome da palavra, gente? Muito preconceito, né? Entre as religiões. Um não gosta da religião do outro, acha que é errado. A gente vê muito isso, né? E naquela época era até proibido, né? Não se praticar o espiritismo. Imagina, né? Então é isso, pessoal. Um pouquinho de Bezerra de Menezes para vocês. Tá certo? Estudem mais, entrem lá na internet, que tem a fotinho deles, dele, né? Tem figuras para vocês conhecerem a fisionomia dele, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!